Você sabe avaliar investimentos produtivos? Eu vou falar desse tema já já com você. Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Infelizmente, na média, os empreendedores brasileiros não planejam os seus empreendimentos. Poucos constroem um plano de negócios, poucos projetam receita, custo e resultado, poucos analisam estrutura de mercado, localização do seu empreendimento, a engenharia, a escala, a sua estrutura administrativa, a estrutura contábil, a estrutura jurídica. São, às vezes, empreendedores de tentativa e erro. Imagina se o engenheiro fosse de tentativa e erro. Vou fazer uma parede, ergue lá. Ficou torta, tira. Ergue aquele edifício, não ficou bom, quebra. Imagina o médico, né, fazendo tentativa e erro. Quem opera o mundo dos negócios acaba não se importando muito, porque a morte, entre aspas, a queda do muro, entre aspas, ela vai se dar ao longo do tempo. Então, a falta de planejamento faz com que muitos empreendedores não cheguem lá. E dentro do plano de negócios tem o plano financeiro. Eu vou focalizar nas técnicas para avaliar o investimento. Nós usamos pelo menos 3 importantes indicadores. O payback, que é prazo de retorno, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então vamos lá. O payback, o que é? Se eu colocar 100 mil reais no empreendimento, 1 milhão de reais no empreendimento, fazendo a projeção do fluxo de caixa desse empreendimento, quanto sobra todo ano, para eu saber se eu fosse colocar de volta o dinheiro no meu bolso, em quanto tempo esse empreendimento volta para mim. Então vamos fazer um exemplo mais fácil. Eu vou comprar um caminhão para fazer frete. Entre tudo que eu vou gastar com esse caminhão e o que vai sobrar na visão de caixa, quanto eu vou ter de resultado todo ano? Se eu coloquei 400 mil reais nesse caminhão e ele retornar para mim 80 mil reais, eu sei que em 5 anos eu recupero esse investimento. Dentro do payback, nós podemos sofisticar e colocar uma taxa de juros, que é a taxa de oportunidade do negócio. Aí eu consigo fazer o cálculo do payback descontado, ou seja, eu pego meus fluxos futuros, trago a valor presente, né, é o fluxo futuro dividido por 1 mais a taxa, elevado à primeira, elevado à segunda, assim por diante, trago esses fluxos a valor presente e recalculo o prazo de retorno. Claro que se usar uma taxa de juros, o payback descontado, o prazo de retorno vai ser um pouco superior ao payback simples. Mas o payback simples serve para você ter um cheirinho da viabilidade desse projeto. A outra técnica é usar o valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? É quanto eu vou investir versus a entrada no fluxo de caixa, fazendo essas entradas do caixa, ou até mesmo saídas futuras, ser descontada uma taxa que vem a valor presente. Que taxa é esse? Normalmente nós usamos uma taxa mínima de atratividade, chamada TMA. O que é essa taxa mínima de atratividade? Dá para calcular, né? Eu uso inclusive o método KPM para precificar o capital próprio, pesquiso taxa de juros no mercado, faço o WACC, que é o custo médio ponderado de capital, mas assim, para quem está num pequeno empreendimento, poderia fazer o seguinte cálculo. Se você aplicar o seu dinheiro no mercado com segurança, o que você terá de retorno? Comprar um título do governo, eu posso ganhar 4%, 4,25%, 4,5%, legal, é uma primeira referência. Mas para ganhar 4% a 5% ao ano, eu fico em casa. Então, se eu for para um empreendimento, eu quero 12%, 13%, 14%, 15% ao ano. Então, essa pode ser a sua taxa mínima de atratividade. Insisto, o certo é fazer o cálculo científico, mas eu só estou exemplificando aqui para você. Então, o que eu faço? Eu projeto aquele empreendimento, vamos pegar o caso desse caminhão que eu falei. Eu projetei 400 mil, 80 mil todo ano. Eu vou pegar 80 mil do primeiro ano, dividir por 1 mais, 15% ao ano elevado à primeira, trago para cá. O segundo ano, que é 80 mil, 1,15 elevado à segunda, trago para cá. O terceiro, 1,15 elevado à terceira. O quarto, 1,15 elevado à quarta. 1,15 elevado à quinta. Normalmente, um projeto de 5 anos já é o suficiente. Você traz todo o valor presente,
Menos 400 mil, mais essas entradas de valor, você vai ter o valor presente líquido. É claro que nesse exemplo que eu dei vai dar negativo, né? Porque se eu tenho só 80 mil, na hora que eu trouxer o valor presente vai dar um valor menor. Nesse caso, dando negativo, eu não vou aceitar o projeto. Por quê? O que eu vou gastar de investimento vai ser mais do que o retorno. Então, para eu aceitar algum projeto a valor presente líquido, o resultado tem que ser positivo, ou seja, as entradas de recursos têm que ser maior do que as saídas de recursos. O que permite calcular a taxa interna de retorno. E o que é exatamente a taxa interna de retorno? Eu chutei essa taxa de 15 aqui, não foi? A taxa interna de retorno é que taxa eu tenho nesse projeto que torna o valor presente líquido zero. Ou seja, nesse meu exemplo de 400 mil, qual seria a taxa que traz os fluxos futuros projetados e torna o VPL zero? E aí você vai ter um indicador. Se a minha taxa interna de retorno deu 5% e minha taxa de atratividade é 15%, eu rejeito. Se der 10%, minha taxa de atratividade é 15%, eu rejeito. Se der 15%, aceito, porque eu pedi 15%, ele está dando 15%. Então eu vou aceitar projetos que me deem, nesse meu exemplo, no mínimo 15% e no mínimo 15% e daí para frente. Quanto mais alto, mais atrativo é o negócio. Está claro isso? Existe também uma técnica de fazer a taxa interna de retorno modificada, mas aí precisa desenhar, fazer aqui o modelinho para você entender. Mas eu queria me concentrar nisso. Primeiro, nunca entre em qualquer projeto sem o planejamento. O ideal, plano de negócio completo. Quero fazer um empreendimento isolado, comprar uma máquina, um equipamento, um projeto único. Posso fazer o plano financeiro, projetar entradas e saídas de recursos, criar um fluxo de caixa, usar 3 técnicas básicas. Payback simples, pode derivar para o payback descontado, que é trazer valor presente líquido para ver se as entradas futuras superam as saídas a valor de hoje, e a taxa interna de retorno, que é a taxa que zera o projeto. Só para dar um exemplo da TIR, da taxa interna de retorno, quando você faz um financiamento de um carro, em que o valor à vista do carro é 50 mil, e você faz 36 parcelas de X valor, a taxa de juros que você contratou é pegar esse valor das 36 parcelas, trazer valor presente, vai dar exatamente o valor do carro. É a taxa interna de retorno do banco. É os juros que ele está cobrando de você. A gente já tem isso no dia a dia, né? Quem usa, por exemplo, a tabela Price sabe bem do que eu estou falando nas parcelas constantes. Legal? Espero ter ajudado, no mínimo alertado você. E claro, se você não domina tudo isso, procure o especialista. O importante é você conhecer um pouco esses conceitos até para pedir para a sua equipe clareza quando trouxerem algum projeto para você aprovar, decidir e assim por diante. Legal? Pode compartilhar o nosso vídeo à vontade. Também pode e deve aí fazer a inscrição para você acompanhar o nosso trabalho. Te vejo nos nossos próximos encontros.